Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Quem está falando aqui é o pastor Paulo Henrique, capelão do Colégio Adventista de Botafogo. E esse é mais um dos nossos encontros semanais para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Antes de nós começarmos, eu queria te pedir alguns favores. Eu queria pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página lá no Facebook e também nos siga no Instagram. Assim, mais e mais pessoas vão ter acesso a esses conteúdos que o Colégio Adventista de Botafogo tem produzido com tanto carinho para você e para sua família. Ok? Então, ao longo de várias semanas a gente tem meditado sobre o que a Bíblia diz sobre ela mesma, como ela se enxerga como palavra de Deus, o poder que ela tem, o que ela pode fazer pelas pessoas, aquilo que ela pode trazer de utilidade e benefício para cada um de nós. Só que hoje eu gostaria de interromper um pouquinho essa linha de raciocínio em face dos últimos acontecimentos que nós temos visto nos nossos últimos dias, em relação ao que a humanidade tem presenciado. E para a gente meditar em relação a isso, eu separei um texto, que ele está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. E, na minha Bíblia, diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? A seguir, depois dele fazer essa pergunta para Jesus, Jesus conta uma parábola para ele. Parábola conhecida por muitos de nós como a parábola do bom samaritano. E é dito que um homem fica como semi-morto depois de ser espancado, de ser agredido por assaltantes, por salteadores, como a Bíblia fala, e fica na beira da estrada. Aí passa um sacerdote, passa distante dele, olha e não se incomoda ou talvez não toma uma atitude ali. Vem o levita, uma outra figura religiosa, e também se aparta dessa responsabilidade. E aí vem um samaritano, uma figura que para todo judeu é estranha, afinal de contas os samaritanos e os judeus não se davam, eles eram inimigos. E aí Jesus usa exatamente esse fato para mexer com aquele intérprete da lei. E ele diz que justamente esse samaritano cuida desse homem semi-morto, dá todo o tratamento que ele precisa, vai além, coloca sobre o seu próprio animal, cuida dos seus ferimentos, leva para uma hospedaria, pede para que ele seja cuidado, se compromete a arcar com os custos disso tudo. E no final, Jesus faz a pergunta mais importante. Afinal de contas, qual daqueles três foi o próximo daquele homem? E aí, naquele momento, o intérprete vira para Jesus e fala: Ué, foi o último, foi o samaritano. Então Jesus vira para ele e fala: Então, vai, tu procede de igual modo. A diferença daquilo que Jesus está falando e daquilo que o intérprete da lei entendia como religiosidade, como espiritualidade, é a posição na qual ele se encontrava. O intérprete da lei estava numa posição confortável, passiva, querendo saber quem era o seu próximo, querendo resposta de quem era o seu próximo, para aí sim talvez ele usar de alguma forma que ele julgasse ser a correta. E Jesus muda a perspectiva, dizendo que na verdade a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo precisa ser ativo. E pergunta: você, a responsabilidade é tua, de quem você é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem? E isso muda toda a concepção do que deve ser cristianismo, do que deve ser religiosidade. Muitas vezes nós, enquanto aqueles que se dizem acreditar, crer em Deus, religiosos, cristãos, vivemos uma postura passiva diante da injustiça que a humanidade apresenta, diante de tantos casos de crueldade que são esfregados na nossa cara diariamente. No entanto, nosso cristianismo precisa ser ativo. Precisamos primeiramente nos conscientizar de qual é a nossa posição diante disso tudo e como nós não podemos estar inertes diante de tantos acontecimentos dessa natureza, inertes de tanta crueldade. É um negro que morre na mão de um policial nos Estados Unidos. É um menino que é considerado como não prioridade entre
ser cuidado e a outra pessoa ter que fazer as suas próprias unhas. São negros sendo baleados. É uma médica que é espancada por tantas pessoas. O mundo está vivendo uma crueldade sem precedentes. E Jesus, entendendo isso dessa forma, chega mais à frente, inclusive virar para os discípulos e falar assim: eu vos dou um novo mandamento. Amem ao próximo como eu vos amei. Parece que Jesus está dizendo: vocês não entenderam nem o que é amar ao próximo como a ti mesmo, já que vocês talvez não estejam nem conseguindo se amar. Então, o modelo sou eu. Ame ao próximo como eu vos amei. Quando o nosso cristianismo for ativo, a gente vai se incomodar com as crueldades que o mundo está vivendo. A gente vai se incomodar com as injustiças que são apresentadas diariamente. Quando tivermos Jesus como nosso verdadeiro modelo, nós entenderemos que cristianismo é fazer como ele fez. Sair do seu posto, sair do seu local, sair da sua condição, muitas vezes confortável, e descer. Ir até o fundo do poço, se for possível, para salvar aqueles que estão sendo maltratados. Para salvar e cuidar daqueles que estão sendo considerados como seres humanos de segunda categoria. Em Cristo não há distinção de pessoas. Em Cristo, todos nós somos um. E a menos que entendamos essa realidade, nós viveremos aqui uma religiosidade agonizante, achando que estamos vivendo, mas na verdade, passando minutos após minutos de momentos agonizantes de um cristianismo morto. Para George Floyd, foram 8 minutos sem respirar. Para cada um de nós, a menos que hajamos dessa maneira, será uma vida inteira sem conseguir respirar verdadeiramente de forma espiritual. Que Deus nos ajude a entendermos qual é o nosso papel, um papel ativo, de erguer a nossa voz e defender aqueles que precisam, diante de tudo isso que a gente está vendo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, a auxiliarmos, a entendermos que nós devemos ser o próximo daqueles que estão ao nosso redor. E que a nossa voz, Senhor, as nossas atitudes estejam em concordância com a nossa crença. Em nome de Jesus. Amém.